Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes, nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, agindo no meio do pecado, recebemos a misericórdia do Senhor. E através do seu grande amor, o Senhor Jesus se encarregou de todo o castigo e a maldição que nós merecíamos receber. Através do sangue precioso derramado pelo Senhor, nossos pecados foram lavados para a eternidade. E sem nenhum valor a ser pago por nós, o Senhor nos salvou e nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Senhor, nós agradecemos por toda essa graça e damos louvores e glórias ao Senhor Deus, Pai. Nesse tempo precioso, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Nós estamos louvando o seu grande amor, estamos aprendendo a sua santa palavra. E estamos dentro da comunhão desse rebanho santo diante do Senhor. Que cada um de nós possa ser cuidado pelo Senhor. E cada um de nós possa receber a graça necessária, Senhor. E o Senhor Deus, que encarrega de nossas fraquezas, nós que somos muito fracos, que nos faltam muitas coisas, nós possamos depender da mão de graça do Senhor. Esse tempo, através da sua mão de graça, através do seu poder, que o Senhor possa nos sustentar, para que o restante do nosso tempo nós possamos viver como filhos diante do Senhor Deus de forma adequada e assim possamos ser conduzidos, Senhor. Senhor Deus, nossas igrejas que estão pelo mundo, que estão pelo país, pregando o seu evangelho e guardando a sua fé, todos os irmãos e irmãs, que o Senhor Deus permita uma maior graça, palavra e possa sustentá-los através da sua mão graciosa, Senhor. Qual seja a dificuldade, qual seja a doença, a tribulação, que o Senhor Deus permita para que o evangelho possa ser pregado, para que muitos mais espíritos possam receber a salvação, Senhor Deus. Que o Senhor Deus assim possa auxiliar a todos. Meu Deus, que o Senhor permita mais graça para os irmãos e irmãs, sabedoria pelo Espírito Santo para que eles possam ser preenchidos, para que assim o Evangelho possa ser pregado. Que muitos espíritos assim recebam a salvação para que possam se tornar glórias ao Senhor Deus Pai. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. E nesse momento também a sua santa palavra, a sua santidade que o Senhor Deus deseja nos manifestar, que o Senhor permita para que possamos compreendê-la, para que nós não nos tornemos em pessoas que ao ouvir a sua palavra esqueçamos, mas possamos cumpri-la, para que assim possamos dar glórias ao Senhor Deus Pai. Nesse tempo, nós oramos e pedimos para que o Senhor possa nos conduzir e o Espírito Santo possa nos cuidar. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Apocalipse, capítulo 1. Palavra de Apocalipse, capítulo 1. Versículo 4 e 5. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e 5. Eu irei ler. Versículos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então vamos ler até aqui. Nesse tempo planejado pelo Senhor Deus, como nós sabemos, o mundo está cheio de pecado. Toda a ciência, a cultura, a arte, a diversão, o entretenimento está sendo desenvolvido. E mais do que todos esses aspectos da humanidade, o pecado está se desenvolvendo mais ainda. O mundo está cheio de pecado. No tempo de Noé, o mundo estava cheio de pecado. Por isso que Deus derrubou tudo com a água, os julgou. Da mesma maneira, o Evangelho ser pregado por todo mundo. No meio desse tempo de graça, realmente as pessoas que não se arrependem, que vivem no meio do pecado. Então, toda a cultura, o entretenimento, a ciência que o homem desenvolve, ele vive no meio desse seu prazer e eles não possuem mais nenhum interesse e vontade de viverem diante do Senhor Deus. Então, nós sabemos muito bem que no último tempo o Senhor Deus há de julgar a todos. Como em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Onde naquele tempo foi julgado através da água do dilúvio, mas agora esse mesmo tempo está preservado para o juízo diante do Senhor Deus. Até o dia do juízo estão sendo preservados para todos aqueles que não se arrependem diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus há de julgar este mundo através do fogo. Mas o Senhor ele tem uma grande paciência, e ao longo desse tempo onde o Evangelho está sendo pregado, o Senhor está preservando este mundo. O tempo da paciência do Senhor também possui validade. Até esse último tempo, nós estamos vivendo neste mundo. Nós precisamos ser salvos, precisamos ser transformados, precisamos nos tornar em pessoas que fazem parte do componente do rebanho de Cristo. Nós somos pessoas que precisamos receber a condução do Espírito Santo, do seu cuidado. Isso é uma grande graça do Senhor Deus, isso é um grande milagre do Senhor. Então, os cristãos que receberam a salvação agora, como é que eles devem viver? Então, como nós estamos continuamente pregando, nossa carne ainda está vivendo neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos pessoas que fomos escolhidos pelo Senhor Deus. Nós somos pessoas que fomos discernidos de forma santa para entrarmos no seu reino. Então, nós somos um rebanho santo para podermos entrar no reino de Deus. E agora, na realidade, como é que nós cristãos devemos viver? É algo muito importante a se pensar. Pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa doutrina, não é possível crer. Mas, através da verdade do Espírito Santo, que precisa se manifestar dentro da nossa vida e nosso coração, para que assim nós possamos ser verdadeiros cristãos, possamos ser pessoas que realmente possuem a esperança. Isso é uma forma de confirmar. E é por isso que como é que nós cristãos devemos viver? O Espírito Santo, através da Bíblia, continuamente nos ensina e nós estamos aprendendo. O Senhor Deus, Ele criou este mundo.
prazo do Senhor Deus, até que se cumpra, existe um trabalho que Deus permite a todos. Tem o trabalho dos homens e tem o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é que todos os homens que foram criados conforme a imagem do Senhor Deus, e claro, se corromperam por conta do pecado, mas pela graça do Senhor Jesus possam receber a salvação, possam se tornar um rebanho preparado para entrar no reino do Senhor Deus. Enquanto o Senhor Deus prepara esse santo povo, realmente o Senhor Deus, cada momento, ele nos transforma através do Espírito Santo ao mesmo tempo para que nós possamos nos tornar em pessoas que possam entrar no reino do Senhor Deus, mas o trabalho de Deus também é realizado através do homem. O diabo, ele trabalha através do homem e o Senhor Deus também trabalha através do homem. Então, com que tipo de pessoa o Senhor ele utiliza para trabalhar? Então, não é simplesmente uma pessoa que fala, mas sim uma pessoa que no seu coração ele realmente obedece ao Senhor Deus. E dentro do seu coração, realmente serve a Deus. Uma pessoa que verdadeiramente dá glórias ao Senhor Deus. Então, com essas pessoas que o Senhor Deus ele vai cumprindo a sua obra. Por isso que nós compreendemos a graça do Senhor Deus, temos recebido a salvação, não se limita a isso, mas o nosso coração, a nossa vivência, cada momento mais é transformado. Nós vamos nos tornando em pessoas adequadas para podermos entrar no seu reino. E ao mesmo tempo, nós precisamos saber qual o trabalho que o Senhor Deus deseja fazer através de nós. E conforme esse trabalho do Senhor Deus, nós devemos viver de forma adequada. Nós temos um ponto diferente das pessoas do mundo. É que nós recebemos a salvação. E isso não é algo doutrinário, não é algo que se limita ao conhecimento, não é uma vida religiosa de frequentar a igreja no domingo. Religiosos estão cheios pelo mundo. Se nós olharmos, além do cristianismo, existem diversas outras religiões. Muitas pessoas, por conta própria, que se dedicam, se esforçam. Mas nós, cristãos, não podemos viver parecido aos religiosos, porque isso quer dizer que algo está errado. Nós precisamos pensar, como é que filhos de Deus devem viver diante do Senhor Deus? Está escrito na Bíblia. Logo, nós precisamos obedecer, sujeitar 100% a esta palavra. Na semana passada também, nós já aprendemos que as pessoas que nasceram de novo são as pessoas que foram discernidas deste mundo. São pessoas que dão glórias ao Senhor Deus. São pessoas que estão para cumprir a santa vontade do Senhor Deus. Então já foi pregado dessa maneira. É por isso que nós, todos, antes, estávamos no meio do pecado, dávamos as costas ao Senhor Deus, mas o Senhor Deus permitiu para que nós pudéssemos nos tornar o povo do Senhor Deus. O Senhor Deus nos fez em sacerdotes reais. E eu quero pregar um pouco dessa palavra hoje. Vamos ler novamente Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou. Aqui ele fala o quê? Fiel testemunha. Fiel testemunha. Não é simplesmente de testificar ao Senhor, mas já que é fiel, ele vai cumprindo o trabalho de Deus. No Antigo Testamento, houve muitos trabalhos efetuados através do povo de Israel. Quer dizer que o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, escolheu o povo de Israel para demonstrar a sua presença, porque Ele, sendo Deus Criador, pode fazer o que Ele quiser. Ele criou todo o universo através da palavra e as mantém através da sua palavra. Então, nós podemos dizer que algo que é feito por palavras é um milagre. É um Deus que faz milagres. Então, dentro da história do povo de Israel, o Senhor Deus efetuou diversos milagres que são inimagináveis pelo conhecimento do homem, para manifestar que Ele era o Deus Criador, e é o Deus Criador. E da mesma maneira, a santidade do Senhor Deus. O Senhor Deus está demonstrando que Ele permite a sua graça para todo aquele que crê, obedece à sua santa palavra. Então, aqueles que não obedecem ao Senhor Deus, Ele permite o seu juízo, o seu castigo.
Então, isso quer dizer o quê? Que o Senhor Deus é justo. Não existe somente a justiça diante do Senhor Deus. A todos aqueles pecadores que desobedeceram, estão no meio do pecado, no meio da perdição, o Senhor Deus tem misericórdia. Ele tem amor. Quer dizer que através desse amor ele pode perdoar e pode salvar. Então é por isso que o Senhor Deus ele não permite para que caiam no meio do pecado. Ele permite para que possam ser levantados deste meio. Então assim o Senhor Deus permita para que nós possamos nos sustentar na sua palavra e possamos viver conforme seus filhos. Esse formato de amor do Senhor Deus, nós também podemos ver mais uma vez através do povo de Israel no Antigo Testamento. O Senhor Deus ele fez diversas promessas para o povo de Israel. O Senhor Deus, para salvar a todos deste mundo, o Senhor Deus enviou a Cristo. Então, conforme esta palavra, Cristo veio ao mundo. Então, esse Senhor é o Jesus Cristo que nós conhecemos. Então, Jesus Cristo significa salvação. Então, Jesus significa Salvador, Cristo significa Redentor. E na vida do Senhor Jesus, realmente o Senhor ele nasceu neste mundo, durante esses 30 anos da sua vida, ele manifestou ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele ter nascido do corpo de uma virgem, ele realmente nasceu conforme a promessa, e ele viveu 30 anos como um filho de um carpinteiro, e durante 3 anos e meio, ele fez o trabalho de manifestar a obra de Deus. E assim ele morreu na cruz e ressuscitou em 3 dias, e subiu aos céus. Quer dizer que ele cumpriu todo o trabalho do Senhor Deus. Isso é uma fiel testemunha. Jesus é uma fiel testemunha. O Senhor Jesus, ele foi fiel até a morte. O Senhor Jesus, ele morreu para cumprir toda a salvação de Deus. E é por isso que, como um fiel testemunha, ele se manifestou a todos. Ele se manifestou no meio dos mortos. Então, para todos aqueles que creem, o Senhor ele se tornou o primeiro fruto de todos, o fruto da ressurreição. O Senhor ele morreu por conta de nossos pecados. O Senhor ele nos permitiu uma nova vida. Ele nos amou. O Senhor ele também tem ressuscitado, ele ter subido aos céus, é para manifestar para os cristãos que eles também podem entrar no reino de Deus. É por isso que toda a obra feita pelo Senhor Jesus é um exemplo para que nós possamos ver que é uma fiel testemunha. Isso se tornou uma evidência para que nós pudéssemos crer. Então é por isso que também o Senhor Jesus, que se tornou o Rei dos Reis, ele fala o Príncipe dos Reis da Terra. Os reis desta terra, nós podemos dizer que são pessoas que governam este mundo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor Jesus é aquele que governa este mundo. Aqueles que têm o poder, que querem ir contra o Senhor Deus há de julgar. Em certos momentos, o Senhor Deus ele utiliza os outros reis para que possam cumprir o seu trabalho também. É por isso que ele se tornou a cabeça dos reis. Isso quer dizer que é um Senhor Deus que governa sobre eles. E o Senhor Jesus, ele ser o Rei dos Reis, quer dizer que ele está sobre toda a autoridade dessa terra. E é por isso que ele também se tornou a cabeça de todos os santos que receberam a salvação. Então, através do Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor ele está dizendo que ele deseja permitir essa graça para todos. Então, nós todos que recebemos a graça do Senhor Deus, através da sua santa palavra, nós desejamos receber essa paz do Senhor. Esse é o tema da oração. O apóstolo João, que escreveu essa palavra, ele realmente está dizendo que deseja essa paz. Então, o que é que eu desejo pregar hoje? Então, é a seguinte palavra: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou nos nossos pecados. Então, na vida do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, que é o amor de Deus, ele é a imagem do amor de Deus. O amor que Deus nos amou, realmente nós cremos, como em 1 João capítulo 4, realmente nós todos, através do amor do Senhor Deus que se manifestou pelo Senhor Jesus, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus,
foi para nos manifestar quanto o Senhor Deus ele nos amou. Então, ele demonstrou de forma real. Então, ele permitiu seu Filho unigênito. Então, não nos amou somente por palavras, mas ele permitiu seu Filho unigênito com formato de homem, para que assim pudesse morrer como um pecador. Esse é o amor de Deus. É por isso que Deus ele nos amou com o seu amor. Então, através do seu sangue, ele nos libertou de nossos pecados. Através do seu sangue que derramou, ele nos lavou para a eternidade. E nós fomos libertos de todo esse pecado, esse castigo que merecíamos receber, que estávamos sujeitos. Então, esta palavra de que nos libertou, então isso quer dizer que o Senhor, ele lavou os nossos pecados, ou quer dizer que ele nos libertou do pecado, isso significa a mesma coisa. Quer dizer que nós todos realmente fomos salvos pelo Senhor Jesus, que foi julgado para nos libertar. Vamos pensar, uma pessoa que foi sentenciada à prisão perpétua, à pena de morte, dizer, você agora será liberto. Eles tirarem todo o pecado, falarem, agora acabou. Ou, por exemplo, uma pessoa que é escravo e dizer, você agora não é mais escravo, você é um homem livre. Isso quer dizer que o Senhor o libertou. O Senhor, ele não simplesmente nos salvou somente agora, no presente momento, mas nós já fomos libertos para toda a eternidade do pecado, do diabo. É por isso que nós todos somos pessoas que fomos criados para sermos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e Ele glória e poder para todos sempre. Amém. O Senhor, ele nos libertou do pecado. Aqui manifesta o objetivo deste feito, porque se nós olharmos, ele fala para Deus e seu Pai. O Senhor Deus, ele nos fez reis e sacerdotes. Em Isaías, capítulo 43, também o Senhor já disse. Então, o Senhor, ele expiou todas as nossas iniquidades por amor de si mesmo, por amor de mim mesmo. Quer dizer que o Senhor, ele já disse que não se lembrará de nossos pecados, de nossas iniquidades. Da mesma maneira, o Senhor, ele tendo salvo, é para a sua própria glória. Vamos pensar, o filho pródigo ter retornado para o pai ficou muito, muito feliz. Então, mais do que o próprio filho, o pai que se alegrou bastante. Por quê? Se o pai não retorna, o pai fica solitário. Então, o homem foi criado conforme a imagem de Deus, para a glória de Deus foi feito. Mas o homem, por ter pecado, por ter se corrompido, toda a glória de Deus se tornou problemática. Por quê? É um homem criado para a glória de Deus. Como em Isaías capítulo 43, o Senhor Deus, ele criou o homem conforme a glória, sua glória, e ele diz para trazê-lo. Então, o homem foi criado para a glória de Deus. O Senhor Deus, ele tendo salvo, é para a sua glória também. Então, é por isso que o Senhor, ele, depois de nos salvar, o restante das nossas vidas, ele permite para que nós possamos viver para a sua glória. E nós temos o restante das nossas vidas para a sua glória. Então, nós todos estamos vivendo para o Senhor Deus. Então, o Senhor Deus que nos salvou. Nós podemos chamar de Deus Pai. Então, Deus Pai, nosso Pai que está nos céus. Então, como foi a oração que o Senhor Jesus ensinou? Pai nosso que estás nos céus. Em inglês, Our Father in Heaven. Quer dizer que o nosso Pai. Então, o nosso Pai que estás nos céus. O Pai nosso que estás nos céus. O que criou todas as coisas, que governa sobre todas as coisas. Deus que está sobre toda a glória. Esse Pai se tornou o nosso Pai. Então, através deste Deus, que é nosso Pai, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Nós agora somos pessoas que fomos salvos para a própria glória de Deus. Então, como é que nós devemos viver o restante das nossas vidas? Então, o Senhor Deus, ele permite para que nós possamos viver para a sua glória. Como em 1 Pedro, realmente ele já disse que nós somos realmente sacerdotes reais, nós somos povo santo de Deus, reservados para o reino de Deus. Então, nós somos
sacerdotes como se fossem reis. Então, por exemplo, sacerdote, enquanto temos esse trabalho de sacerdote, também somos da realeza, somos aqueles que governam. Então, qual é a maior posição, a posição mais gloriosa do povo de Israel? São os sacerdotes. E não é qualquer pessoa que pode ser sacerdote. Somente da tribo de Levi, descendentes diretos de Arão, podem se tornar sacerdotes. É por isso que nós todos que agora recebemos a salvação, agora nós todos somos pessoas que nós nos tornamos em sacerdotes como reis. Nós somos pessoas que, por exemplo, reis, eles têm uma grande glória, mas além de ter essa glória assentado no seu trono, ele também precisa governar muito bem. O que uma pessoa salva ele precisa governar? Então vamos pensar. Você é um sacerdote real, então você é sacerdote de Deus. Algumas pessoas ficam falando, quem são os sacerdotes? Os sacerdotes no Novo Testamento devem ser os pastores. Mas na Bíblia não aparece nada disso dizendo que os sacerdotes são pastores. Todos os santos que receberam a salvação são feitos sacerdotes de Deus. Sacerdotes reais têm uma posição gloriosa. E existe uma segunda coisa. Então, você ser um sacerdote real não é simplesmente um local, um trabalho de glória, mas é uma pessoa que também governa. O rei tem poder. Os reis de Israel, eles tinham essa autoridade dada por Deus, e eles precisavam governar conforme a vontade de Deus. Da mesma forma, nós todos, como é que devemos governar? Nós devemos governar a nós mesmos, não as outras pessoas. Por quê? Se nós olhamos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10 em diante também, realmente nós todos viemos como peregrinos para essa terra. Nós somos pessoas forasteiras que viemos e logo partiremos. Nós precisamos agora lutar contra essa carne, lutar contra essa concupiscência pecaminosa dentro de nós. Então, nós, pessoas que recebemos a salvação, temos o Espírito dentro de nós. O Espírito deseja fazer a vontade de Deus. Porque o homem interior dentro de nós quer fazer a vontade de Deus. Mas o que não quer fazer a vontade de Deus? O outro coração que está dentro de mim. A outra lei que briga com a lei do meu coração. Quer dizer que é o homem antigo, a personalidade antiga que ainda não foi transformada, que briga contra a vontade do Espírito Santo. Por isso que nós que recebemos a salvação, agora, nós somos pessoas como se fossem bipolares. Porque nós temos a vontade de querer obedecer, fazer a obra de Deus, mas também tem a vontade de querer ir contra a vontade do Senhor Deus. É por isso que o homem interior, ele gosta da vontade do Senhor Deus, mas ele se alegra em fazer a vontade de Deus, mas tem a concupiscência antiga, o homem antigo dentro de nós que quer ir contra, que não quer cumprir essa lei de Deus. Então, você viver sendo levado por essa carne, realmente é algo muito difícil. É por isso que dentro dessa carne, nós somos pessoas que precisamos o quê? Controlar essa carne dentro de nós. Então, essa carne não simplesmente luta realmente contra o Espírito que está dentro de nós, mas também ele desafia a Deus. Nós temos o coração de querer servir a Deus, mas também temos o coração de querer desafiar a Deus. O coração de ir contra Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação, seria ótimo se o homem antigo desaparecesse, mas o diabo não consegue roubar a nossa salvação. Mas ele pode estragar a vida de um cristão para que não viva a vontade, conforme a vontade de Deus, não viva a vida de fé. Então ele faz com que essa pessoa viva conforme a carne. Assim como Efésios, capítulo 2, versículo 3, ele já disse, entre quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Então nós todos temos o diabo que está governando o nosso coração. É por isso que nós vivíamos seguindo a vontade da nossa carne. Nós éramos filhos da ira. Mas após recebermos a salvação, seria ótimo se tudo isso se resolvesse. Mas o diabo, ele continuamente está usando essa vontade dentro do nosso coração, dessa carne. As coisas carnais, as coisas pecaminosas dentro de nós. Então ele já disse para nós, não amamos as coisas deste mundo, as coisas da carne. Então realmente as coisas da carne, eles são os desejos da carne, são os enfados deste mundo, realmente não vêm do Pai. Eles vêm do mundo.
as coisas do mundo. O príncipe da potestade do ar, que é o diabo que trabalha para que as pessoas não recebam a salvação, e aí que elas que receberam a salvação, ele faz com que não possam viver obedecendo à vontade de Deus. E é por isso que fazer essa carne ir contra a vontade do Senhor Deus. Nós não sabemos quão forte é a carne. Então faz com que você vá contra a vontade do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, ele diz que usa o prato limpo. Então, o Senhor Deus, ele permite a sua graça. Então, é preciso obedecer ao Senhor Deus, mas ele atrapalha para que não possa obedecer ao Senhor Deus. Então, ele atrapalha para que nós não possamos viver conforme a vontade de Deus. Então, é por isso que nós agora precisamos controlar a vontade da carne. É por isso que o apóstolo Paulo ele já disse que ele faz a carne dele sofrer para que possa obedecer, possa se sujeitar. O apóstolo Paulo era um grande trabalhador diante do Senhor Deus, mas ele é uma pessoa que tem a carne, que quer viver conforme a vontade da carne. É por isso que ele precisa lutar. Então ele diz que faz a carne sofrer, ele realmente bate nessa carne para que ela possa obedecer à vontade do Senhor Deus. Se você deixar essa carne viver do jeito que ela deseja, você começa a cada momento se afastar do Senhor Deus. Então você fala, vamos fazer de pouquinho em pouquinho. É só viver assim, tranquilo. Não pode viver assim, assim, dando a sua vida toda. Vai assim na base do suficiente, naquele adequado. Mas será que Deus deseja isso? Se nós olharmos no Antigo Testamento, todos os profetas que serviram ao Senhor Deus, todos os santos no Novo Testamento também, como eles eram? Todos os apóstolos que receberam a salvação também. Realmente eles eram pessoas que receberam a salvação. Quer dizer que através deles, muitas outras pessoas receberam a salvação. A vontade do Senhor Deus foi permitida para todas as pessoas. Quer dizer que ele permitiu para que muitas pessoas pudessem receber o exemplo através deles. Então, os cristãos, eles precisam receber esse exemplo, mas ainda não desejam viver conforme a vontade do Senhor Deus. Porque a carne não gosta do sofrimento. A carne odeia perder a sua liberdade. Ele fala, por favor, me deixa eu viver do jeito que eu quero. Então, você viver conforme a vontade do Senhor Deus, conforme o Espírito Santo, a carne pensa que você está sendo controlado, você está sendo preso. E a carne, ela deseja a liberdade. E no momento que você dá liberdade para a liberdade da carne é o pecado. Só nós somos pessoas que temos a liberdade para vivermos conforme a vontade do Senhor Deus. Mas viver conforme a carne não é liberdade, é rebeldia. É por isso que você precisa fazer essa carne sofrer para que possa sujeitar a vontade do Senhor Deus. Então, realmente, eu preciso pregar o evangelho para os outros, para que os outros possam receber a salvação. Como isso é algo incrível. Então, mas, realmente, você será abandonado por isso. Não quer dizer que você está indo para o inferno. Mas você ser abandonado quer dizer que você se torna um homem inútil. É você perder a sua razão. Porque o Senhor Deus, ele utiliza o prato limpo. E é por isso que nós precisamos controlar, precisamos realmente fazer sujeitar a sua carne à vontade do Senhor Deus. Quando eu estava na escola de teologia, havia um doutor na época. Eu não lembro o nome dele, era Kim fulano de tal. Então ele era um total fariseu. Não sei quanto que ele frisava a lei. E é por isso que ele falava, não pode alimentar bem a carne. Ele era bem magrinho, que não comia direito. Mas dizia que precisava atormentar essa carne para sujeitá-la.
Mas sempre que passávamos na frente do quarto dele, tocava músicas famosas atuais, no rádio, porque ele deixava o rádio ligado todo dia. Então, por que uma pessoa que diz que precisa atormentar essa carne, sofrer a carne para que possa sujeitá-la, mas ele está ouvindo músicas dos mundos? Realmente não tem como governar a carne dessa maneira. Ele fala, eu não vou nem alimentar a carne, eu não vou dormir para deixar magrinha a minha carne. Será que assim funciona? Então, pela palavra, pelo poder do Espírito Santo, você precisa sujeitá-la. Então, é uma maneira errada que ele utilizou. É por isso que um sacerdote real, pensem bem nessa palavra, é uma posição gloriosa, mas também precisa cuidar, sujeitar, porque Deus é o rei do meu coração, não sou eu. Preciso permitir que o Senhor possa me governar. Em meu coração, preciso ter o Senhor como Senhor. O que é o Senhor? Senhor de rei, de dono. O Senhor, ao se tornar dono do meu coração, quando o Senhor ele me governar, nós podemos nos tornar santos. E é por isso que nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes reais, reis e sacerdotes. Nós somos considerados sacerdotes diante do Senhor Deus. Não é somente por palavras que somos sacerdotes, mas nós temos essa posição tão incrível e gloriosa. Então, como é que nós devemos agir? Não é algo para se ouvir uma vez e deixar passar. Mesmo que eu coma de uma comida boa, se eu só engolir, isso ajuda? Não, eu preciso mastigar e mastigar e mastigar. Então, um animal que também não rumina, o Senhor disse que é um animal impuro, como em Salmos 1:1, realmente precisa se alegar na palavra do Senhor, Deus, buscar essa palavra do Senhor. Quer dizer que não é uma pessoa que somente fica fechando os olhos fechados, mas sim uma pessoa que está refletindo cada momento mais na palavra do Senhor Deus. Então, é uma pessoa que pode ligar a palavra com o seu coração. Então, ouvir a palavra e falar, é muito bom. E é uma pessoa que não consegue ligar isso no seu coração, qual relação que ele tem com Deus? Vamos procurar Apocalipse capítulo 20. Palavra de Apocalipse capítulo 20. Capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. Então, agora entrar no reinado do milênio. Apocalipse capítulo 20 está falando sobre o reinado do milênio do Senhor Deus. Aqueles que participaram da primeira ressurreição, quer dizer que é sobre a ressurreição do Senhor Jesus, é a primeira ressurreição. E qual é a segunda ressurreição? As pessoas que agora não receberam a salvação, quando receberem o juízo diante do Senhor Deus para irem para o juízo, o inferno, a carne deles ressuscitará. É por isso que o Senhor também já disse, realmente todos os mortos ouvirão a sua voz, e as que ouvirem ressuscitarão. Quer dizer que aqueles que receberam a salvação, eles já são bons, então são aqueles que receberam a salvação, quer dizer que tem a ressurreição da vida. Então, porque não é somente o espírito que vai para o céu, a sua carne ressuscita e vai ser transformada em um corpo glorioso do Senhor Deus. E assim você vai para o reino de Deus. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15 já foi dito, realmente quando soar a última trombeta, realmente os mortos ouvirão. Realmente os mortos, realmente que estavam com o corpo morto, não apodrecerão, serão transformados. E um corpo que não se apodrece e um corpo que não se perde, vai ser transformado em um corpo glorioso diante do Senhor Deus. Esta, realmente, são as pessoas que participaram daquela primeira ressurreição. Então, quem não participou dessa primeira ressurreição, que vai para a segunda, ou todos aqueles que praticarem a iniquidade diante do Senhor Deus, são as pessoas que vão para o inferno. E quando vão para o inferno, nós sabemos que não é somente o espírito, mas sim, realmente, o Apocalipse diz que o corpo e a carne, realmente, eles irão ser julgados no inferno. Então, da mesma maneira, não é somente o espírito,
Mas a carne vai ser transformada em um corpo que não perece para a eternidade, junto do Espírito será para o inferno. É por isso que aqueles que forem para a primeira ressurreição realmente são bem-aventurados. Os segundos que vão, aqueles que vão para a segunda morte são aqueles que vão para o inferno. Então é por isso que o Senhor está dizendo, realmente nós precisamos ser sacerdotes do Senhor para reinarmos com o Senhor durante 1000 anos. Então reinarão com ele 1000 anos. Então nós precisamos saber que os cristãos entrarão nesse reinado de Deus. E nós falamos de forma em ordem. Primeiro, o Senhor Jesus quando ele vier nos céus. Depois disso haverá os 7 anos de tribulação. Então, os cristãos que nasceram de novo não entrarão para os 7 anos de tribulação. 3 anos e meio dos 7 anos de tribulação é o momento onde todos os israelitas do mundo inteiro voltam para Israel. E assim aparecerão a palavra realmente dos dois profetas. Então, durante os 3 anos e meio iniciais, então eles irão receber a salvação, que são do povo de Israel, das 12 tribos, 144 mil. Então, nós podemos dizer que são 12 mil de cada tribo que foi ordenado pelo Senhor Deus. Então, 144 mil receberão a salvação. Quer dizer que no período dos 3 anos e meio eles irão receber a salvação. E nesse momento também o templo será construído. E quando o templo em Jerusalém for construído, quando chegar na metade, quando acabar os 3 anos e meio iniciais, o anticristo se assentará no trono do santuário e dirá: Eu sou Deus, eu sou o Cristo. Então, a partir daquele momento, todos os judeus que não acreditavam no Senhor Jesus, eles dirão: ele é o Messias que nós esperávamos. Irão aceitá-lo, porque esse anticristo, ele irá manifestar incríveis milagres e sinais, assim como Elias fez cair fogo dos céus. Da mesma maneira, realmente no Antigo Testamento ele fez isso para demonstrar para os falsos profetas, mas isso não era permitido. Mas o Senhor realmente já vai deixar este mundo para o diabo, é por isso que fará cair fogo dos céus. E assim ele irá criar realmente um ídolo, e pensem bem, um ídolo, uma estátua, poder falar, ele irá falar conosco. E hoje em dia nós temos algo chamado AI, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela faz o trabalho pelo homem. Então, você pensar bem, se você criar um robô e o robô falar, e o robô também, ele agir como um homem, então, mas eu ainda acho que não chegou nesse tempo. Pense bem. Porque aqui ele fala que não vai ser como esse AI, mas vai ser o quê? Não é um robô falando, mas ele vai dar vida a uma estátua, a um ídolo. Então, esse ídolo ele vai falar e vai ter vida. Então, imaginem só isso. Isso é algo de se assustar, é incomparável com esses AIs que temos. E é por isso nós podemos ver que realmente ele vai utilizar o poder de Satanás para realmente enganar a muitos. Então, naquele tempo, realmente os 3 anos e meio, realmente posteriores, é um momento onde o mundo todo vai se unir em um único país. Atualmente nós temos vários países que são contra um ao outro, brigam e estão em guerra até hoje. Mas o anticristo ele quer criar um mundo só, um one world. Da mesma maneira, se nós olharmos em Nova York, realmente nós temos onde tem as as torres gêmeas no centro de trocas de comércio de Nova York. E eu fui realmente uma vez quando ele foi derrubado, e também eu fui quando realmente eles foram lá e construíram um outro prédio. Eles construíram um prédio de 174 andares, acredito eu. Mas o problema é o prédio que construíram ali para substituir as Torres Gêmeas. É One World, é um mundo. Então, se nós olharmos assim em Nova York também tem o centro de Rockefeller. Então, o central de Rockefeller, ali dentro nós temos um pátio bem grande, onde tem uma água. E na frente daquela fonte que eles construíram, tem uma escultura de uma pessoa deitada na frente daquele pátio. E eu não sei quem é, mas é uma pessoa que demonstra. E em cima dessa pessoa tem uma pessoa segurando um compasso. Então, se vocês forem lá, tem essa pessoa. Por que ele está segurando um compasso assim para baixo? O que significa o compasso? Você já deve ter ouvido sobre o compasso. Então, em Israel, eles têm um maior poder, realmente, de lapidagem, de mexer com pedras e construções.
E eles não construíram somente grandes coisas antigamente, mas eles também faziam grandes pesquisas. E realmente nós podemos dizer que a maçonaria, que é realmente a maçom, que foi criado com grande poder, que significa maçom realmente é mercearia e maçom do final realmente representa a liberdade, então são. Também tem um instrumento que representa a imagem deles, que é o mais importante, que é o instrumento do compasso. É o compasso para medir as medidas de forma certa. Então, por que que no central de Rockefeller nós temos um homem com uma escultura segurando um compasso? Então, porque se nós formos para o mundo inteiro, isso significa Freemason, que é a maçonaria. Então, quer dizer que eles, ao girarem isso sobre a Terra, isso quer dizer que eles vão dominar o mundo. Tem vários significados ali. Então, se eles girarem assim, podem fazer o globo, um compasso. Então, nós podemos ver que o grande poder, a grande autoridade que eles possuem, eles vão governar o mundo. Então, e isso é uma das maneiras do povo de Israel, os judeus, eles conseguirem se vingar dos gentios que os mataram durante 2000 anos, que é governar os gentios. Isso não é uma teoria, isso não é uma teoria da conspiração. Isso realmente é uma instituição real que existe e eles têm esse desejo. E o outro instrumento que eles possuem na maçonaria é o esquadro. O esquadro é você colocar ali, você consegue desenhar a figura geométrica do jeito que você quer na hora. Então, isso é uma representação da maçonaria, o Freemason. E se vocês olharem para a nota de $1, o que que nós temos atrás? Nós temos a pirâmide. Em cima da pirâmide nós temos um olho. Este olho é o olho que vê o mundo. E abaixo está escrito em latim. E escrito em latim está escrito até que. Ele diz que vão utilizar esse mundo até que seja formado um mundo, um único dinheiro. Quer dizer que realmente no futuro o dinheiro vai desaparecer. Por quê? E daqui a pouco irão colocar um sinal na mão direita ou na testa. E ali dentro, todas as informações da identidade da pessoa vai ser registrada nessa marca. Vai ser registrada até os pecados, realmente as leis que ele infringiu, a herança, todas as informações possíveis estão inscritas nesse chip. E, após esse sinal, você pode utilizar para comprar e vender. Quem não recebeu esse sinal não pode comprar nem vender. Não pode fazer nada. Então não tem nem como viajar. Não pode nem entrar em lugares que ele desejar. Esse número é 666. O número 7 é um número perfeito. Quer dizer que é um número perfeito diante do Senhor Deus. Mas por que é meia? Meia que falta um número do Senhor Deus, que é o número da perfeição. 666, porque são 3 números, quer dizer, demonstra o poder do diabo. É o número do anticristo. Então, se nós olharmos em alfabeto, o número, tem um número que eles colocam ali para aquele número. Uma maneira de fazer contagem. Então, o nome do anticristo, realmente nós não sabemos qual é o nome dele. Mas se nós contarmos o número dele, dizem que a contagem pelo alfabeto das letras dele, nós podemos dar uma soma de 666. Então, realmente tem muitas pessoas que estipulam o nome do anticristo, mas ainda não é correto quem é. Então, mas, realmente, ele, o anticristo, ao dominar o poder, irá matar todas as pessoas que querem ir contra ele, porque dirá que irão quebrar a paz mundial. Então, isso é algo realmente terrível. Isso está se aproximando diante de nós. Mas isso tudo acontece nos 3 anos posteriores dos 7 anos de tribulação. Então, após a salvação de todos os judeus, os 144 mil judeus que receberem a salvação, o anticristo vai se manifestar. Os 3 anos e meio posteriores é o momento onde anticristo irá governar sobre essa terra. Então, por que o Senhor Deus ele permite 3 anos e meio? Porque o Senhor Deus ele permitiu Adão a ser tentado pelo diabo no Jardim do Éden. Então, se o Senhor Deus não permite, o diabo não tem como tentá-lo. Porque realmente o homem foi criado conforme a imagem do Senhor Deus, para que possa ser perfeito como o Senhor Deus, para que possa ser eterno, glorioso, para que o homem possa se tornar como Deus. Deus criou ao homem.
Então, para que nós possamos entrar nessa glória, nessa eternidade junto do Senhor Deus, nós precisamos passar por um teste. Para que o homem possa se tornar realmente como o Senhor Deus, ele precisa passar desse teste do diabo que foi expulso pelo Senhor Deus. É por isso que havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comesse da árvore da vida, se tornava como o Senhor Deus, e se comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, iria para a perdição como o diabo. E o Senhor Deus, ele deu a escolha ao homem. Mas antes de comer do fruto da vida, Adão foi tentado pelo diabo para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então precisa passar desse teste de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal para você ter o direito de comer do fruto da vida. Você precisa passar desse teste inicial para que você possa entrar para a dignidade diante do Senhor Deus, para ser digno para a glória do Senhor Deus. Então, por isso que Deus permitiu para que Adão fosse tentado. É bem simples o teste. É não comereis do fruto do conhecimento que faz saber do conhecimento do bem e do mal. Não é que tem um veneno ali dentro. Qual é o mais importante? É não comerás. Então, conforme dessa palavra, nós podemos ver que o diabo ele dirá o quê? Ah, você pode comer. O Senhor disse, não comerás, porque certamente morrerás, porque está desobedecendo a palavra de Deus. Mas Adão foi derrubado nesse primeiro teste. Então é por isso que o Senhor Deus ele impediu a entrada até a árvore da vida. E permitiu espadas flamejantes que rodam em torno da árvore da vida para proteger. Ele mandou seus querubins para guardarem aquele local. E o Senhor Deus escondeu sobre a terra. Então nós podemos ver também que não se encerra ali. O Senhor Jesus ele veio, realmente o salário do pecado é a morte. Então, realmente um homem, para ele chegar até a árvore da vida, ele vai morrer, porque vai passar pelas espadas flamejantes. Mas o Senhor Jesus, que ele está em relação entre Deus e os homens, ele passou por essa morte e ele foi nos alimentou desse fruto da vida. Então, realmente nos permitiu o caminho para podermos entrar no reino da vida. Então, realmente, eu já quero dizer para vocês que o Senhor Deus que permitiu esse teste para o homem. Então, o Senhor Deus não criou o homem como se fosse um robô. O que é um robô? Um robô, ele ao colocar a codificação nele, o comando, ele vai obedecer. Mas o homem é diferente, ele pode obedecer ou desobedecer. O homem tem a liberdade de escolher de obedecer ou não. Conforme a sua escolha, a sua vida, o seu destino é escolhido. Mas Adão foi derrubado nesse primeiro teste. Desobedeceu ao Senhor Deus, aceitou a mentira do diabo e manifestou através da história qual é o resultado. E através do Senhor Jesus nós podemos ver que ele obteve a vida diante do Senhor Deus. Realmente que é o pão vivo, que realmente pode receber essa graça diante do Senhor Deus. O Senhor Deus ele permitiu a graça para que eles pudessem restaurar a vida que foi perdida. Como em Romanos capítulo 3 já disse que o salário do pecado é a morte. Então, a vida eterna está no Senhor Jesus, e na ressurreição, no espírito da ressurreição do Senhor Jesus. Do Senhor Deus. É por isso que nós todos, realmente todas as pessoas que agora estão nesse último tempo, receberam essa oportunidade para receber a salvação. E para os judeus, o Senhor Deus irá permitir mais um adicional de 3 anos e meio para que eles possam receber a salvação. E também, durante 3 anos e meio, o Senhor Deus vai permitir o poder para o diabo. Então, nesses 3 anos e meio posteriores, nós podemos ver o juízo realmente medonho do Senhor Deus. Isso são para as pessoas que viveram abaixo do juízo diante do Senhor Deus, realmente cometeram pecado. Então, o Senhor Deus ele está demonstrando de forma exata, clara, como que isso irá acontecer. Realmente um mundo governado totalmente por Satanás. É um mundo onde todos irão se sujeitar ao diabo. E vai ser o inferno nessa terra. Mas não acaba ali. Você vai ser levado junto do diabo para o inferno eterno. O Senhor Deus está demonstrando isso em vida real aqui nessa terra. Então, o Senhor Deus irá mostrar a imagem do diabo, do inferno, realmente só para experimentar durante esses 3 anos e meio. E após acabar os 7 anos de tribulação, este mundo todo realmente irá ocorrer uma guerra chamada Guerra do Armagedon, que será a guerra nuclear, onde o mundo vai ser julgado, vai ser queimado pelo fogo.
E nessa terra realmente é muito triste, né? É ruim de perdê-lo por completo. Que foi criado pelo Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus irá recriar este mundo. Então, como se fosse mais bonito que o Jardim do Éden. Quem poderá entrar neste reino? Os cristãos que receberam a salvação. É por isso que durante esse tempo dos 1000 anos, realmente os cristãos, eles se tornarão sacerdotes diante do Senhor Deus. Junto com Cristo, eles reinarão sobre este mundo. Então, os cristãos, durante o reinado do milênio, junto com Cristo, governarão. Então, na realidade, é o Senhor Jesus governando este mundo. É por isso que se olharmos em Zacarias capítulo 14, versículo 4, quando o Senhor, ele realmente vier para essa terra, ele diz, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, o Senhor Jesus, durante esses 7 anos e meio, ele realmente, 7 anos, depois dos 7 anos, ele virá governar este mundo. Então, porque nesse final dos 7 anos de tribulação, virá o mundo para lutar contra Israel. E assim nós podemos ver no versículo 1 e 2, ele fala sobre isso, a peleja de todas as nações. E versículo 4, ele fala sobre os montes das oliveiras, onde o Senhor Jesus estará. E assim o Senhor disse que fará cair realmente um grande castigo para eles, onde eles, estando de pé, os olhos irão apodrecer em suas órbitas e a língua irá apodrecer em sua boca, estando eles de pé. Imaginem só, como é que um homem ele pode apodrecer estando de pé? Que praga é esta? Porque realmente alguém morto só apodrece deitado, não é? Mas aqui na Bíblia está dizendo que eles, estando eles em pé, lhe apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Por que os olhos e as línguas se apodrecem primeiro? Porque onde tem a maior quantidade de umidade, realmente derrete primeiro quando uma bomba nuclear explode. Isso quer dizer que depois toda a pele começa a derreter. Então isso tudo num instante. Então, numa guerra nuclear, esta é a imagem que aparece em Ezequiel capítulo 38 também, sobre a guerra nuclear. Então, ele está demonstrando sobre as coisas que irão acontecer. E isso realmente são coisas que não tem como acontecer se não for através dessa guerra nuclear. É por isso que são os 3 anos e meio depois, posteriores. Então, o Senhor Jesus, ele subiu nos céus, nos Montes das Oliveiras, e eu fui nesse Monte das Oliveiras 2 vezes. Na primeira vez que eu fui no Monte das Oliveiras, então eu levei os pastores que estavam lá comigo, também preguei para eles, o pastor que me guiou até lá. Então, eu falei sobre Zacarias capítulo 14, eu falei sobre a restauração de Israel. Então, o pastor, realmente, que foi junto comigo, ele disse, pastor, onde que está essa palavra? Acho que é o pastor da igreja metodista. Então, por quê? Que eles vão rodando e vão conversando e nós fomos fazendo a peregrinação e fazendo a pregação do seminário para eles. E eles foram ouvindo essa palavra. Então, o Senhor irá retornar ali. O Senhor, ele virá conforme ele partiu. Então, mas os santos estarão com o Senhor. E quem são esses santos? Normalmente os anjos e todos os santos descerão com o Senhor para essa terra. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que realmente depois desse 1000 anos é onde o mundo já acabou, foi destruído por conta dessa guerra, que é a guerra do Armagedon. Mas após a término dessa guerra do Armagedon, realmente irá iniciar os 1000 anos de reinado, onde é a segunda vinda do Senhor. Então, o Senhor Jesus primeiro julga este mundo. Depois de julgar este mundo, nós todos iremos entrar nesse reinado do milênio junto com Cristo e estaremos reinando sobre este mundo. Então, nós iremos se tornar sacerdotes do Senhor. Então, eu quero pregar para vocês sobre esse sacerdócio do Senhor. Qual é o trabalho de um sacerdote durante 1000 anos? Em Isaías capítulo 61, versículo 6, ele já disse que nós seremos sacerdotes do Senhor. Então, aqueles que servem ao Senhor. Então, são aqueles que fazem o ministro. Nós somos chamados sacerdotes do Senhor e são ministros e servem ao Senhor. Então, não serviremos somente a Deus durante esses 1000 anos, mas vamos procurar Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Versículo 3.
Capítulo 22, versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos os servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Aqui é o reino eterno diante do Senhor Deus, Apocalipse 22. Então, após o término do 1000 anos de reinado, agora, a partir do Apocalipse capítulo 21 até o capítulo 22, é já sobre o reino eterno diante do Senhor Deus. E é por isso que no reino eterno, somente haverá o trono de Deus e do Cordeiro. E ali todos nós veremos o seu rosto. E nós iremos viver vendo o rosto do Senhor. E nós iremos servi-lo. Então, quando nós formos para os céus, o que nós faremos? Nós iremos servir a Deus. Então, nós irmos para o céu e servimos ao Senhor Deus da continuidade. É por isso que nós irmos para o Senhor. Servimos ao Senhor. Realmente, esse trabalho é um imenso trabalho que nós fazemos para servir ao Senhor Deus, tanto nessa terra, tanto no reino do milênio, tanto no reino de Deus. Então, esse é o objetivo do Senhor Deus, Ele ter nos salvo. Então, nós precisamos saber muito bem disso. Então, aqui está falando sobre algo verdadeiro, algo real. E é por isso que o que significa nós estamos servindo ao Senhor. Então, nós iremos nos sujeitar permanentemente à palavra do Senhor Deus e estaremos sempre louvando e glorificando a Deus. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Capítulo 10, versículo 31. Vamos ler todos juntos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façai outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui ele fala, quer comais, quer bebais. Quer comais, quer bebais. Ou façais outra qualquer coisa. Isso engloba tudo. Seja a sua vida pessoal, seja no seu trabalho, seja na vida profissional, seja no casamento, seja na mudança. O que quer que você faça, qual é o objetivo? Tudo é para a glória de Deus. Como em Romanos capítulo 3 já diz, todos os pecados estão destituídos da graça de Deus. Então quer dizer que o homem perdeu a dignidade de entrar no reino diante do Senhor Deus, no reino de Deus. Mas o Senhor Deus, ele já disse que irá conduzir muitos dos seus filhos para entrar no reino do Senhor. Então é por isso que é adequado que nós possamos ver ao Senhor Jesus que sofreu por nós. Então o Senhor Jesus, como uma semente, ele caiu na terra, quer dizer que um filho morreu para que muitos filhos pudessem nascer por ele, para que nós pudéssemos entrar na glória do Senhor Deus. O objetivo de ele ter nos salvo é para que nós pudéssemos entrar na sua glória. E é por isso que o Deus da salvação, o Senhor, ele veio para sofrer nessa terra por nós. O Senhor ter nos salvo é para que nós pudéssemos viver para a sua glória. Então, qual é o objetivo de nós termos sido salvos? Quer comais, quer bebais, o que quer que façais? Pensem bem. Tudo que fizemos é para a glória de Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação agora, o que quer que faça, o objetivo tem que ser para a glória de Deus. As coisas que não são para a glória de Deus, pecado. Vamos trocar 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Irei ler a partir do versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação agora, que nasceu de novo, é o templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita ali. O Espírito Santo é Cristo, é Deus. O Senhor que nos salvou está dentro de nós. Vocês conseguem crer numa coisa dessas? Precisa crer. Como em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz para nós verificarmos e confirmarmos, provarmos e verificarmos se nós estamos na fé. Porque se realmente Cristo realmente não está dentro de nós, nós já fomos abandonados, desfalecidos. É por isso que Romanos capítulo 3 também já diz, realmente, quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Então, quer você creia ou não, realmente o Espírito Santo, ao receber a salvação, está ali dentro. Então, realmente, o nosso Senhor Salvador que entrou dentro de nós, agora está dentro de mim. Já que você não sabe disso, realmente você continua pecando com essa carne. 1 Coríntios capítulo 6, realmente haviam pessoas que pecavam com esse corpo, que era o templo do Senhor Deus. É por isso que ele está repreendendo, dizendo, de quem é o vosso corpo? Você pode pecar com seu corpo? De quem é esse corpo? Em 1 Coríntios, capítulo 6, ele já disse, realmente, o nosso espírito é o espírito que já foi ajuntado, o meu espírito com o do Senhor, não tem como mais separar. Tá, agora esse meu espírito e o espírito do Senhor está reunido, e agora como é que eu posso pecar? Realmente esse corpo é o templo do Senhor Deus. Tá, agora você pode pecar com esse templo do Senhor Deus, não sabeis que vós sois o templo de Cristo? É por isso que pecam. Você sujar esse templo do Senhor Deus é uma pessoa que vai ser julgada diante do Senhor Deus. Vai para a perdição. Em 1 Coríntios capítulo 3, ele já disse que essa igreja também é o corpo de Cristo. Não pode sujar o templo de Deus, entenderam? Então, agora vós não sois de vós mesmos. Então, agora esse corpo, esse nosso espírito, realmente nós somos comprados com preço. Então, o Senhor, o seu sangue que ele derramou no monte do Calvário, realmente o meu corpo e o meu espírito, tudo foi comprado com sangue diante do Senhor. Então quer dizer que nós todos, pelo sangue do Senhor, meu corpo e espírito, foi comprado tudo com bom preço. Como é um tão bom preço? Porque o Filho unigênito de Deus veio para morrer neste mundo para me comprar com bom preço. Olhem só isso. Como em 1 Coríntios capítulo 3, 7 já disse que nos comprou com bom preço, quer dizer que em outras traduções já disse que foi comprado com imenso preço, por isso que não devemos ser servos dos homens. Realmente ele foi comprado com um preço imenso. E agora já não sou meu. Após receber a salvação, onde já se viu algo chamado meu? A minha vida, o meu corpo, a minha juventude, a minha saúde, todas as coisas que eu tenho são do Senhor. Então, desde o início não houve nada que fosse nosso. Então, antes de recebermos a salvação, tudo nós falávamos, é meu, é meu, é meu. As pessoas sempre querem buscar o que é seu, falar, é meu, é meu, é meu. O seu é meu, o meu é meu. Então, precisa vencer todo o desejo e tentação deste mundo. Então, o homem viver conforme a sua própria cobiça. Antes vivia desejando tudo isso, sacrificava por isso e achava que isso era o bom. Eu vi alguém que mandou uma mensagem direta para mim. Então havia dito realmente o grande empresário fundador da Samsung. A família Samsung é a mais rica da Coreia também. E quando esse fundador ele morreu, faleceu, quando faleceu, ele estava em sua casa. E ele estava na sua imensa mansão. E ele disse, nossa, eu tenho uma imensa mansão ali, mas agora eu estou realmente no hospital, deitado na UTI. Então, nossa, eu tenho um jato, pode voar para todos os lugares, mas eu não posso ir para lugar algum. Nossa, eu tenho o meu carro importado, mas agora preciso andar nessa cadeira de rodas. Eu tenho uma imensa herança, mas não tenho nada.
Então, na realidade, esse fundador disse dessa maneira. É por isso que tenho muitos bens, mas não consigo curar uma doença minha. Então, isso é algo realmente muito triste. Pensa bem, você ter todos os seus bens, querer curar dessa doença. Mas tem uma coisa que me arrependo, disse ele. É mesmo com todos esses bens, eu queria distribuir para várias pessoas, mas não consigo, e me arrependo disso. E ele começou a questionar, será que Deus existe? Será que o céu e o inferno existem? E ele ficava pensando nisso. E aparecem no livro escrito por ele. Eu prego isso nos seminários. Mas tudo isso é em vão. Não tenham cobiça por este mundo. São tudo passageiro. Os ricos, quando morrem, todos eles se arrependem. Steve Jobs foi a mesma coisa. Em frente à sua morte. Ele já disse, se o homem tem o dinheiro para sobreviver, tem que fazer algo mais importante. E o que seria isso? É preparar para a sua eternidade, para o seu espírito. Aquelas pessoas que vivem para obter riquezas, realmente são pessoas realmente bobas como eu. São pessoas que se perdem, insensatas. Não é mesmo? Isso é verdade. É por isso que você viver numa vida que não sabe aonde você vai morrer, o que vai acontecer, nem sabe nem o dia do amanhã. Mas os homens têm o desejo, a cobiça não para, é mesmo tendo milhares e milhares de reais, milhões guardados na conta. Mas não sejam assim, por favor. E quando o Senhor vier, você precisa ter a certeza de poder ir para o Senhor. Como isso é tão bom? O Senhor, Ele tem nos salvo, é para nos levar para o seu reino eterno. Nós precisamos viver de forma adequada conforme esse objetivo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Somente viver ou morrer para o Senhor. É por isso que em Romanos, capítulo 14, versículo 7, 8, realmente não tem ninguém mais que viva por si e morra por si. Realmente viver é para o Senhor e morrer também é para o Senhor. É por isso que viver ou morrer, nós somos de Cristo. Então, dentre nós, realmente aqueles que receberam a salvação, não existe mais ninguém que vive por si, não é? Não existe mais ninguém que vive por si. Agora, não é para viver por si, não é para sofrer por si, não é para se preocupar por si. Realmente, você viver somente por si, morrer por si, isso é uma maldição. Me perdoem, mas é isso. Qual é o valor que existe nessa vida? Agora, se você recebeu a salvação, viver é para Cristo, morrer é para Cristo. Sofrer é para Cristo. Sendo pobre é para Cristo. Mesmo sendo xingado é para Cristo. Realmente, se é para Cristo, viver ou morrer, para Cristo é a maior glória. O Senhor Jesus também, que não tinha pecado, ele veio para este mundo, viveu numa casa pobre, sendo filho de carpinteiro durante 30 anos e 3 anos e meio, sofreu tanto para pregar para os seus próprios compatriotas que o perseguiam, que o crucificaram, e assim ele foi o que? Atormentado, foi zombado pelos romanos, foi esbofeteado pelos romanos, cuspiram em seu rosto, carregou uma cruz e foi para a cruz ser crucificado. Durante 6 horas crucificado ali, todo o seu sangue vazando do seu corpo. Sofreu. Por quê? Para nos salvar. É por isso que nós somos pessoas salvas. Se é uma pessoa salva, como é que devemos viver? Viver é para o Senhor. Morrer é para o Senhor. Viver ou morrer somos do Senhor. Então, por isso que nós somos chamados. Nós somos salvos por conta desse trabalho. Então, agora o Senhor se tornou o Senhor dos vivos e dos mortos para nos salvar. O Senhor já disse, realmente Ele morreu por nós. E Ele nos salvou. Salvou nosso espírito. Mas agora, você pode viver por mim?
Se olharmos em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 19, realmente nós podemos ir em diante, realmente, Davi, ele tinha o desejo de poder construir o santuário diante do Senhor Deus, mas o Senhor Deus disse, você derramou muito sangue, é por isso que você não pode, mas o seu filho Salomão irá construir o templo para você. Então, Davi, ele entregou todas as coisas para construir o santuário. E todo o povo fez o mesmo. Então, assim, precisava construir o templo mais bonito, o santuário mais elegante do mundo. E assim ele orou diante do Senhor Deus. Então, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Ele disse, realmente, o que eu sou e o povo somos para o Senhor, para podermos ofertar tudo para o Senhor, porque tudo vem do Senhor Deus. Nós somente estamos entregando tudo que vem do Senhor para o Senhor. Nós não temos nada, na realidade, o que somos? Nós somos pessoas que viemos de mãos vazias, mas tudo foi dado pelo Senhor. Tudo foi dado pelo Senhor, é por isso que estamos retribuindo ao Senhor. Essa palavra é correta. É algo que veio do Senhor, é por isso que estamos entregando para o Senhor. Como em Gênesis capítulo 22, versículo 2 também. O Senhor, ele testou a Abraão ali. Abraão, com seus 100 anos de idade, teve o seu filho unigênito, Isaque. Isaque tinha por volta de 14 anos, ele estava muito bonito, crescendo. Abraão tinha muitos bens, tinha seus servos, mas ele também estava velho, sua esposa também estava velha. E a única alegria que ele tinha era Isaque que ele teve aos seus 100 anos de idade. Realmente muito bonito, crescendo. Então Isaque parecia muito bonzinho, obedecendo a palavra do pai. Mas o pai disse, vamos para o Monte Moriá para entregar a oferta. E ele queria entregar a Isaque. Isaque já havia seguido o pai para sacrifícios diversas vezes e viu que tinha fogo, madeira, lenha e tinha o animal, a ovelha. Mas hoje não tem a ovelha. Uai, que estranho. Senhor, pai, você tem o cutelo, a faca, tem a lenha preparada que o Isaque estava carregando, subindo para o Monte Moriá. E deve ter perguntado, pai, onde está a ovelha? Ele deve ter dito, o Senhor Deus irá preparar. O Abraão, ele disse, você é a ovelha. Como é que fala um troço desses para o filho? Eu deve ter dito, realmente Deus irá preparar. E foram para o Monte Moriá. Disse, deixa a lenha ali. E arrumou a lenha toda. E deve ter dito, Isaque, hoje nós precisamos dar a melhor oferta para o Senhor. Então, quando nós ofertávamos para o Senhor, sempre ofertamos a melhor ovelha. Então, hoje será a melhor oferta para o Senhor, que é você. Venha para cá. Isaque fugiu. Isaque, ele disse o quê? Faz assim, pai, pode ser. Amarrou as duas mãos, de forma firme. O pôs sobre a lenha. Pegou a faca para matá-lo, o cutelo para matá-lo. O que o Senhor disse? Abraão, Abraão. Era tão urgente que disse, para, stop. O seu filho unigênito, Isaque, que você ama tanto. Realmente bem vi que tu me serves, me honra, porque serviu o seu filho para mim. Eu pensei bem. Realmente Abraão, quanto ele amava o Senhor Deus. Será que Deus não sabe? Precisa sacrificar o filho para saber? O Senhor Deus deseja que algo seja manifestado pelas obras. O Senhor, ele não simplesmente nos amou por palavra. Se tivesse nos amado com palavras, como é que podemos saber se ele nos ama de verdade ou não? O Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a morte. Na realidade, o Senhor Deus também manifestou em obras. Ele entregou verdadeiramente. Ele disse, agora eu sei. Agora eu sei, bem sei que tu me amas.
Ele passou nesse teste do Senhor Deus. O que o Senhor Deus ele está dizendo para nós agora? O Senhor Jesus perguntou para Pedro, depois de ressuscitar, disse, tu me amas? Você disse que me amas mais do que qualquer outro, mas você me negou 3 vezes. O que aconteceu, Pedro? Você realmente me ama? Pedro soube. Senhor, tu sabes que eu amo. Pedro, ao ver o Senhor Jesus que havia morrido e ressuscitado por ele, verdadeiramente, agora ama o Senhor. Por isso que o Senhor diz, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes perguntou a mesma coisa e 3 vezes da mesma forma respondeu a Pedro. O Senhor, tu sabes que eu o amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro pregou o Evangelho do Senhor e morreu pela igreja do Senhor. Então, nós já vimos em João capítulo 21, também o Senhor já disse antecipadamente como Pedro deveria morrer pelo Senhor. O Senhor, ele deu seu filho unigênito para Abraão e perguntou para ele, você pode retribuir, devolver esse filho para mim? Devolve para mim. O Senhor deu muitas coisas para Jó e tomou todas as coisas. Ele teve doença por todo o corpo. O que a esposa de Jó disse naquele momento? Ah, você ainda está mantendo a sua pureza com o Senhor Deus? Ai, nossa, que pessoa insensata. Amaldiçoa Deus e morra. E disse palavras realmente muito pesadas para ele. E o que Jó havia dito? Então você fala com uma nécia. Se formos abençoados por Deus, é lógico que somos dignos de receber esse castigo diante do Senhor Deus. Porque quem dá é Deus e quem toma é Deus. Que o nome de Deus seja louvado. Jó fez dessa maneira. Deus é aquele que nos dá e toma. Ele nos dá todas as coisas e também toma. O Senhor Deus está perguntando, você quer me devolver ou não? As coisas que foram dadas para Davi. Realmente, Davi devolveu tudo para o Senhor. O que é que nós precisamos fazer? Mateus capítulo 6. Vamos procurar a palavra de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, um homem não pode servir a 2 senhores. É mesmo. Não tem como uma mulher servir a 2 maridos. Nós não podemos servir a Mamon e ao Senhor. Então, por que o Senhor está dizendo dessa maneira? Não tem como ninguém servir a 2 senhores. Por que servir 2 senhores? Um é para obedecer, o outro é para honra, o outro é para desonra. Então, pensem bem. O povo de Israel, quando eles se misturaram com os gentios, eles começaram a servir os ídolos e também serviam ao Senhor Deus. Servem a Deus e também servem um ídolo que não sabe nem de onde vieram. Como isso é possível? Onde já se viu equivalerem esse ídolo como a Deus? Eu dizer, ai meu Deus, Senhor Deus, oh Senhor Deus, nós sempre estávamos ao Senhor, mas nós demos ofertas ao Senhor. Também estamos servindo a esses ídolos, mas Senhor, é isso mesmo, está certo. Eles falaram, não fizemos isso, Senhor. Mas o Senhor está dizendo, não, vocês serviram a 2 ídolos. Vocês puseram a Deus e a Mamon. Não tem como servir 2 senhores. Então pensem bem, dentro do nosso coração, será que servimos a Deus como Deus verdadeiro?
Cristo é um Senhor que morreu por nós. Cristo é aquele que deu o seu... Deus permitiu a Jesus Cristo até a morte para nós. Nós, mesmo que demos toda a nossa vida para o Senhor, nós somos pessoas que precisamos dar toda essa glória do Senhor Deus. O Senhor Deus é digno de receber tudo isso. Filipenses capítulo 1, versículo 20, o que o Senhor ele disse? Realmente o meu desejo e minha esperança que eu tenho é que eu, realmente, sem vergonha, desejo diante do Senhor Deus, viver ou morrer. É que o Senhor Deus seja exaltado, seja glorificado no meu corpo. Se o Senhor pudesse ser glorificado pelo meu corpo, então se é glorioso eu estar vivo, eu viverei. Se é glorioso eu morrer para o Senhor, se é dar glórias ao nome de Deus para com a minha morte, morrerei. E viver ou morrer sou de Cristo. Mas e nós? Se nós falarmos, sacrifica um pouco pelo Senhor, não queremos. Nós começamos a falar, eu não tenho vontade de viver, nem morrer pelo Senhor, estou cansado. O Senhor, para nos salvar, Ele passou de todas as coisas imensas lá acima do universo, do trono que Ele desceu e veio como nós, como homens. Realmente nasceu em uma manjedoura que fede a animais, a fezes. E Ele viveu 30 anos como filho de carpinteiro pobre, durante 3 anos e meio, sem lugar para repousar a sua cabeça, foi morto crucificado para nos salvar. Mas o que nós fazemos para o Senhor? Não queremos fazer nada pelo Senhor? O que é que vocês servem ao Senhor? Colossenses capítulo 3 já disse, realmente nós estamos desejando esses ídolos. Nós não temos como servir ao Senhor desse jeito. Vivemos para o Senhor. O Senhor Deus ele está pedindo sacrifício nosso. Então, isso é algo muito pesado que Ele está pedindo por nós? O Senhor já disse. Então, realmente, nós todos, aqueles que desejam viver, morrerão, e aqueles que desejam morrer pelo Senhor, viverão. Porque se nós desejamos viver pelo Evangelho do Senhor Deus, morrer pelo Evangelho, o Senhor irá nos ajudar. Aquele que deseja sobreviver, viver sozinho neste mundo, morre. Que vive por conta da cobiça, não obedece à palavra do Senhor Deus. Quer dizer que é uma pessoa que tem um coração, um espírito morto. É uma pessoa insensata. Essa não é a verdade? Então, realmente o Senhor Deus é o Deus de todas as coisas. O Senhor é o Senhor dos nossos corações. Nós estamos vivendo diante do Senhor Deus. Será que estamos servindo ao Senhor? Vamos trocar mais uma palavra. Salmos, capítulo 29, versículo 2. Salmos 29. Versículo 2. Vamos ver todos juntos. Dai ao Senhor a glória devida a seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. O que é isso? O Senhor Jeová é o Criador. E também é o Deus que permite a graça. Cristo é o meu Redentor, é o meu Salvador. O que é nós darmos a glória adequada ao seu nome? O Deus Criador que me fez, morreu e me salvou e ressuscitou. Agora, o Senhor que me resgatou da perdição. Como em Salmo 116, como nós já vimos. Toda a graça que o Senhor tem me feito, toda a sua boa obra que tem me feito, como retribuirei?
O Senhor Jesus, ele morreu por mim, derramou todo o seu sangue por nós, aquele sangue precioso para acabar com nossos pecados para a eternidade, sem nenhum valor a ser pago por nós, fomos salvos, nos fomos considerados como seus filhos, e temos a esperança eterna de entrarmos no seu reino. Estamos vivendo neste mundo junto do Senhor ainda, também dentro de nossos corações. Como irei retribuir toda essa graça? Como? Preciso dar glórias adequadas a essa graça que eu recebi. Nós recebemos essa imensa graça, mas ao lembra um pouquinho, pensa. Vem no domingo para ouvir a palavra, depois vive do jeito que quer. Por si, ele gasta tudo que precisa. Sabe usar de tudo, mas quando diz para ofertar para o Senhor, ele oferta bem pouquinho. Nós podemos dizer que isso é dar a glória devida ao nome do Senhor? Todos os apóstolos que pregavam o Evangelho, e não somente os apóstolos, mas Romanos capítulo 16, versículo 3, Priscila e Áquila, por exemplo, eles eram membros da igreja comuns. Eles eram pessoas simples, mas não serviam a Paulo como homem, mas sim a Cristo. Priscila e Áquila são pessoas que deram a sua vida para o apóstolo Paulo, que estava determinado a pregar o Evangelho. E nós também podemos. Será que o nosso corpo, aqui o nosso pescoço, nós precisamos preservar? O apóstolo Paulo, ele mesmo diz, não considero a minha vida nem um pouco preciosa. Eu posso sacrificar a minha vida mais que seja 100 vezes. Para o Senhor nós sofremos, para o Senhor nós estamos nos sacrificando, e isso, vocês se entristecem com isso? Essa é a maior vantagem, sucesso que temos. O apóstolo Paulo, que foi aprisionado e levado para Roma durante 2 anos, e ele pregou o evangelho, e antes de morrer, antes de ser decapitado, o que ele disse? Então, em 2 Timóteo, ele já disse, eu lutei uma luta fiel, eu cumpri a minha carreira, eu terminei o meu trabalho. Então, agora, o juiz justo no tempo realmente irá me permitir o meu galardão. Então, ele irá me permitir a maior vitória que nós temos. Então, é por isso que depois, no fim da minha vida, eu preciso dizer, nossa, eu vivi bem. Mesmo faltando, eu vivi bem. Por quê? Eu vivi para a glória do Senhor Deus. Para a glória do Senhor que me salvou, vivi sem vergonhas ao Senhor. Eu preciso conseguir dizer uma coisa dessas. Se nós errarmos, pode ser que nós sirvamos ao Senhor e amamos. Como em Romanos capítulo 11 já disse que eles não serviam ao Senhor, eles serviam somente a carne. Serviam o quê? Por um pedaço de carne. Ai, como é que eu vou viver bem? Como é que eu vou comer bem? Só pensam nisso, dizendo, ai, como é que eu vou conseguir fazer isso? Não é pensar como você virá ser Deus. Se você tiver o tempo para pensar em Deus, aí pensa e depois se esqueceu, esqueceu. Mas por si, pensa de tudo. Se empenha em tudo por si. Mas para o Senhor, o que Ele faz? Nós precisamos usar todo o nosso coração, toda a nossa vida, todo o nosso coração para servirmos ao Senhor. E o Senhor, Ele nos amou com toda a sua vida. O Senhor, Ele nos permitir, Ele nos pedir essa nossa vida é algo lógico. Mas como nós somos duros ao Senhor, nós não queremos fazer nada pelo Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 2, se morremos com o Senhor, viveremos com o Senhor. Ou se nós perseverarmos com o Senhor, seremos reis como o Senhor. Se morremos com o Senhor, nós viveremos com o Senhor. Eu pensei nessa palavra alguns dias atrás. Somente junto do Senhor. Se eu morrer, o que isso significa? O Senhor, Ele morreu por nós. Nós, como o Senhor morreu por nós, se nós morremos para o Senhor, é algo lógico, porque iremos viver em glórias com o Senhor. Se nós tivermos a paciência com o Senhor, paciência no quê? Sofrer o quê? A tribulação, a dor. Nós iremos reinar como o Senhor, iremos ter a glória junto do Senhor. Vamos viver como cristãos que tenham orgulho diante do Senhor, porque o tempo do Senhor está tão próximo.
Se nós olharmos para o relógio, o ponteiro do destino final, vocês já viram quantos minutos faltam para acabar? Então isso não é macumbeiros ou xamanistas que criaram. Todos os cientistas do mundo, eles dizem a mesma coisa, nos Estados Unidos também. Eles falam que o relógio para o fim do mundo, para o apocalipse, agora está o quê? Faltando segundos, não são mais minutos. Mas mesmo vendo isso, as pessoas dizem, será? Será que faltam 90, 900 anos? Ninguém nem sabe. Não, mas são 90 segundos para acabar. Então, os judeus, tem judeus que receberam a salvação, e dentre os judeus, eles escreveram um livro chamado Bible Research. Então, eles deixaram o ponteiro dizendo 55 minutos, dizendo, Israel é o relógio do Senhor. E isso é um livro já muito antigo. Agora não são mais 5 minutos, são agora os segundos finais. O relógio, tic-toc, tic-toc, tic-toc. Mas nós estamos como? Dizendo, será? Precisamos viver de forma adequada, gloriosa diante do Senhor Deus e irmos para o Senhor. Será que não podemos fazer isso? Vamos fazer isso uma vez. Vamos orar. Meu Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Nós agradecemos pelo Senhor Deus sendo salvo nesse último tempo. Nos discerniu deste mundo. Nos permitiu a graça para que pudéssemos viver obedecendo a sua santa palavra. Que o Senhor Deus possa estar conosco, possa nos conduzir, Senhor. Agradecemos por toda a sua graça. Mas nosso coração ainda é muito fraco. Nós ainda estamos perdidos. Ainda não conseguimos obedecer perfeitamente em todas as coisas diante do Senhor Deus. Senhor Deus, que possa nos conduzir em todas as coisas. Que o restante da nossa vida nós possamos viver diante do Senhor Deus sem perder o nosso coração para as coisas do mundo. Que não vivamos conforme as coisas deste mundo da carne, mas sim possamos viver para a glória do Senhor Deus. E assim possamos ser conduzidos diante do Senhor. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.